Muito obrigado, pastor Arilton, pelas reflexões direcionadas à nossa saúde. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez com essa linda oportunidade de estarmos falando com o Senhor Jesus nesse momento de oração. Você já me conhece, eu sou o pastor Edley, pastor do Ministério Reencontro aqui no estado de Santa Catarina para a região centro e sul de Santa Catarina. Hoje nós temos alguns pedidos que foram feitos, pessoas que entraram em contato conosco através das redes sociais. Por isso quero já convidar você a entrar em contato conosco, a mandar o seu pedido, os seus agradecimentos e assim colocar diante de Deus e abrir o seu coração diante de Deus e certamente estaremos orando por todos vocês. Todos os pedidos que chegarem, nós estaremos orando. E alguns que nós temos a oportunidade, a gente traz aqui para orarmos então agora de forma em conjunto, de forma intercessória. E nesse momento quero falar para vocês alguns pedidos que foram feitos, pessoas que já entraram em contato conosco, que é o pedido da Fabíola. Ela diz assim, ó: bom dia, obrigado pastor por orar por cada pedido de oração feito aqui. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que possa continuar sendo essa bênção na vida de cada um dos seus ouvintes. Que legal, Fabíola. Certamente as orações aqui são feitas em favor de cada pedido, então tenha certeza que nós estaremos orando pelo seu pedido e também Deus está disposto a abençoar a cada um dos ouvintes, das pessoas que estão conectadas e atentas nesse momento. Também a Luzia, ela fala assim, ó: Pai querido, sou muito grata por tudo. Abençoe, Senhor, a minha família. Jardim Freire é a família. E ela diz assim, ó: e abençoe também todos os pastores. Amém, Luzia, amém. Muito obrigado também por mencionar aqui os pastores e também por mencionar e entregar a sua família nas mãos do Senhor Jesus. Também a Dulcineia, ela fala assim, ó: bom dia, Dulcineia, a paz do Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim, ó: que todos tenhamos uma abençoada semana. Amém, que bênção, que bênção. Que a paz, que a presença de Jesus esteja com cada um de nós, de forma especial com você e com a sua família também, Dulcineia. A Terezinha Medeiros, ela diz assim, ó: bom dia, pastor, que o Espírito Santo de Deus continue a lhe usar para que as orações que o Senhor faz abençoe a todos nós que lhe assistimos. Ao Senhor e os nossos familiares também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmã Terezinha, que legal podermos entregar a família, a vida do pastor Arilton, mas também todos os nossos queridos, a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus. Eu quero levar você agora para uma breve reflexão na palavra do Senhor, que é na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, diz assim, ó, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que texto espetacular! Não andeis ansiosos. Normalmente, nós carregamos cargas de ansiedade, preocupações, inquietações, incertezas. Todos nós temos algumas coisas dessas. E agora aqui Paulo fala assim, ó: não andem ansiosos. Sejam, contudo, conhecida a Deus as vossas petições, pois é Ele que pode ouvir, é Ele que pode trazer a solução para os nossos problemas. É Ele quem está preocupado em tornar a nossa vida um pouquinho mais e fazer da nossa vida um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais santa, um pouquinho mais para perto dele. E por isso, você que está cansado, que talvez está
até nesse momento pensando assim em desistir, acessou agora esse canal, entrou agora, está vendo aqui nesse programa do SBT e talvez está até desanimado, não sabe nem o que vai fazer da vida, talvez está passando até por um momento difícil ou dificuldades no trabalho, talvez com questões de saúde, com questões familiares, talvez a família pode estar se desfazendo. Querido, agora é a hora de se entregar a Jesus. Agora é a hora de entregarmos tudo para Ele, tudo nas mãos dEle. E muito mais do que entregar, fazer o plano de Deus ser colocado em prática na nossa vida. Por isso, se você tem esse desejo de se entregar, de entregar a sua família, de quem sabe começar uma nova vida em Cristo Jesus, se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode fechar os olhos, mantenha-se conectado e concentrado nesta oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nesse dia, logo de manhã cedinho, temos a oportunidade de ter esse encontro contigo, de poder ouvir a Tua voz, de poder entregar a nossa vida em Tuas mãos. E diante de alguns pedidos e agradecimentos que aqui foram feitos, nós queremos entregar também os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas angústias, incertezas, medos, preocupações que infelizmente carregamos aqui nesta vida. Por isso, Senhor, ouve a oração agora do teu filhinho que está conectado, da tua filhinha que está conectada nesse momento. Ouve, Senhor, a oração. Atenda, Pai, conforme a tua vontade e traz paz a esses corações que hoje estão agitados, estão com certas incertezas e por isso, Senhor, derrame as suas bênçãos na vida de cada um dos teus filhinhos. Nos ajude, Senhor, a estarmos pertinho de Ti todos os dias. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série especial, Os 7 Selos do Apocalipse, capítulos 5, 6 e 7 e um pouquinho do 8. Por isso, pegue a sua Bíblia, já abre em Apocalipse e nós vamos viajar nessas profecias extraordinárias reveladas a João, o mais jovem discípulo de Cristo, o último a morrer e que antes da morte lá na ilha de Patmos recebeu revelações maravilhosas que resultaram no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Por isso, seja muito bem-vindo à nossa série. Quero aproveitar e fazer para você 2 convites especiais. Todas as semanas eu tenho estado em 2 igrejas, em 2 cidades aqui em Santa Catarina, e você é o meu convidado para participar desses encontros. Amanhã, quarta-feira, eu estou lá na Igreja Adventista do bairro Perequê, na cidade de Porto Belo. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do 7º dia do bairro Perequê. O nosso endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Estamos estudando as profecias do livro de Daniel e você é o meu convidado. Já você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas, o convite é para o domingo. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Que é o endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Você pode ir lá, você vai ser bem recebido, você, sua família, e lá estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E é claro, será uma alegria poder receber você em nossa programação, tá ok? E se você quiser acompanhar e aprender mais sobre as profecias de Daniel, nós também temos uma revista, que é a revista Daniel, ou as profecias de Daniel. Você pode solicitá-la através do site do nosso programa, que é o encontrocomovida.tv, ou mesmo através do nosso WhatsApp, 48 3281 3075, tá bem? Pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e a gente então vai dar para você um link para você colocar os seus dados postais e a gente manda a revista para você. Se você mora fora do estado de Santa Catarina, peça pelo WhatsApp o arquivo digital.
e a gente manda esse arquivo digital para você, aonde quer que você esteja. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço muito carinhoso para o povo que nos assiste lá em Angola. Olha, ainda hoje eu falei com um amigo de Angola. Eles estão aí conectados com a gente todos os dias no programa Encontro com a Vida. Um abraço carinhoso para o pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, aonde quer que você nos assiste. Receba um abraço carinhoso do programa Encontro com a Vida. E é muito bom ter a sua companhia a cada dia nesse momento especial de estudo da Bíblia. Por falarmos em estudo da Bíblia, eu queria convidar você agora a nós tomarmos a nossa Bíblia e avançarmos no tema desta série. Estamos estudando sobre as 7 igrejas, ou melhor, os 7 selos, do Apocalipse, e hoje vamos estudar sobre a abertura do 2º selo. Esse é o tema que nós queremos juntos investigar hoje. Mas antes, porém, de avançarmos, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a presença do Espírito de Deus, para que Ele nos ajude a compreender o que a palavra dele revela. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos o teu livro sagrado. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja ao nosso lado, iluminando nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Que as verdades da tua palavra sejam por nós absorvidas agora e que elas nos ajudem em decisões que precisamos tomar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado você que já abriu aí a sua Bíblia, que está pronto para esse momento de estudo. Ontem vimos sobre a abertura do 1º selo e apareceu ali um cavalo branco e hoje o Cordeiro vai abrir um 2º selo. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 5. O capítulo começa dizendo assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro, escrito por dentro e por fora, ele contém a história da igreja cristã do 1º ao 2º advento, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Você está lembrado daquilo que Jesus falou em Amós, no capítulo 3, verso 7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você lembra disso? Deus nunca fará nada sem primeiro revelar os seus segredos aos servos e aos profetas. Através da abertura dos 7 selos, Deus descreve o que aconteceria com a igreja cristã, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E hoje nós vamos dar um 2º passo nessa compreensão da mão de Deus dirigindo a história. Por isso, vamos avançar então no conteúdo dos 7 selos. Ontem eu expliquei que os selos dos tempos bíblicos eram colocados para que os documentos fossem protegidos. E então, quando chegava ao seu destinatário, se ele ainda estivesse selado, é porque não havia sido lido. Então agora o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, Jesus Cristo, ele é o único digno de abrir o livro selado. Então nós temos a cena do capítulo 2, quando alguém pergunta quem é digno de abrir o livro selado e de desatar os selos. João começou a chorar, porque nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E então vem o verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E às vezes no Apocalipse Jesus é descrito como um cordeiro, mas às vezes como um leão, o leão da tribo de Judá. Sim, Cristo venceu e por sua vitória sobre a cruz, ele é o ser digno no universo de abrir o livro selado.
Então nós vamos ver agora Cristo como Cordeiro de Deus, abrindo o livro selado com 7 selos. Ontem vimos a abertura do primeiro e surgiu ali um cavalo branco. Hoje veremos a abertura do segundo. E o que vem por aí? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, verso 4. O verso diz que quando o Cordeiro abriu o segundo selo, saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Na abertura do primeiro selo, um cavalo branco. O branco na Bíblia fala de pureza. E nós vimos que essa pureza tinha a ver com a igreja de Éfeso. A igreja que tinha como membros Pedro, Paulo, João, Tiago, uma igreja pura doutrinariamente falando. Mas quando o Cordeiro abre o segundo selo, surge um cavalo vermelho. O vermelho na Bíblia significa também a cor do sangue. Ou seja, seria agora uma época sangrenta da igreja. Este cavalo vermelho fala de uma época de perseguições e mortes. Fala de momentos difíceis pelos quais passaria a igreja. Fala por perseguições a igreja vitoriosa do primeiro século, que estava tomando conta do Império Romano. Agora o Império Romano reage e se acendem as grandes perseguições. Esse cavaleiro desse selo possui na mão uma espada. Essa espada tem a ver com a palavra de Deus, com a verdade que está sendo pregada. E como resultado dessa pregação, ela desperta oposição e perseguição. Então, o vermelho desse cavalo fala de uma época de derramamento de sangue. E essa espada fala de uma época de um grande conflito entre o bem e o mal, que resultaria em muitas mortes. Estamos falando, então, do período que vai do ano 100 ao ano 313. Como vimos ontem, ano 100, o ano aproximado da morte de João. E por que até o ano 313? Daqui a pouquinho eu vou explicar para você o porquê dessa data 313. Então é uma época de perseguições pelos Césares de Roma, uma época de derramamento de sangue, de discórdia, discussão, controvérsia. Foi um período turbulento na história do cristianismo. E a abertura do segundo selo está em paralelo com a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja do capítulo 2 do Apocalipse. E a igreja de Esmirna foi uma igreja marcada por uma época de grande sofrimento. Então você tem, ainda no primeiro século, a morte de Pedro e Paulo, que foram mortos no mesmo ano, 67, ano Domini, né? Depois de Cristo. E depois você tem, então, a criação ou a construção do Coliseu Romano, inaugurado no ano 80, que tornou-se uma arena de espetáculo pela morte dos cristãos. E você tem agora uma perseguição movida pelo Império contra os cristãos, inclusive por Nero, que colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. O vermelho desse cavalo fala das perseguições que sobreviriam à igreja apostólica, a igreja que procurava manter as verdades da palavra de Deus. E por pregar e viver essas verdades, ela foi severamente perseguida. Olhe um outro detalhe deste segundo selo. Os cristãos do período que vai do ano 100 até o ano 313 são simbolizados pelo cavalo vermelho, cujo cavaleiro veio para induzir os homens a uma matança. Então, esse período foi marcado por extremas perseguições aos cristãos. A mulher na Bíblia é símbolo da igreja e ela sofre uma perseguição intensa entre os períodos do cavalo branco e do cavalo vermelho. Então, esse é um outro símbolo que o Apocalipse usa. Roma estava agora preocupada com a expansão do cristianismo, que não tinha alcançado apenas os limites do império, mas conquistado o leste da Síria e também
a Mesopotâmia. Lembra que ontem, ao estudarmos o primeiro selo, nós mencionamos aqui um texto do apóstolo Paulo, em Colossenses 1:23, onde Paulo declara que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu em seus dias. Isso mesmo. A igreja, mesmo sendo perseguida, já nos dias apostólicos, ela avançou. Ela foi uma igreja vitoriosa. E Roma, reagindo a esse avanço do cristianismo, começa agora a perseguir os cristãos. Você sabe que desde os dias de Paulo, isso já era comum. O próprio Paulo, antes de sua conversão, era um perseguidor. Mas agora, eles buscavam cada vez mais perseguir a igreja e derramar o sangue dos cristãos. Interessante que esse período começa melhor com o ano 100, o ano aproximado da morte de João, e vai até o ano 313. O ano 313 vai ser um ano emblemático na história da igreja cristã, porque ele marca uma mudança estratégica no grande conflito entre o bem e o mal. Então, nós temos aqui o período dos Césares, um após outro que foi se levantando, em maior ou menor escala. Eles envidavam esforços contra o cristianismo. Nesse período do segundo selo, muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja, sem terem abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera pura durante o primeiro século. Então, olha o que começa a acontecer. A igreja de Éfeso, a primeira igreja do primeiro século, da abertura do primeiro selo, era uma igreja pura. Mas agora, no segundo século, começa já uma paganização da igreja. E muitos que foram sendo convertidos nesse período vieram para a igreja cristã, mas trouxeram do paganismo práticas, costumes, elementos que começaram a mesclar o certo com o errado, a mentira com a verdade. É nesse período que começam a ser introduzidos certos costumes dentro da igreja. Entre esses costumes, a adoração de imagens. Um outro costume que vai começar também tem a ver com o fato de você buscar ali o sacerdote para confessar seus pecados e dele obter perdão. E esse estado de coisas, ele vai durar até o ano 313. E no ano 313, para ser exato, no dia 13 de junho de 313, nós temos o Édito de Tolerância de Milão. E ele recebe esse nome porque ele foi assinado lá na cidade de Milão, na Itália. O que significa a assinatura desse Edito de Tolerância de Milão? Significava que a partir de agora o cristianismo não mais seria uma religião proibida, seria apoiada. O cristianismo não mais seria perseguido, ele seria tolerado e até apoiado. E nós vemos nesse acontecimento histórico um fato bem interessante, porque aqui você presencia uma mudança de estratégia por parte de Satanás no grande conflito entre o bem e o mal. Nesse período, entre o ano 100 e o ano 313, milhares de pessoas foram mortas, martirizadas. E um dos pais da igreja desse período, chamado Tertuliano, ele chegou a afirmar o seguinte: o sangue dos mártires é semente. O que esta frase significa? Significa que quanto mais cristãos eles matavam, mais se convertiam. Então, o próprio diabo percebeu que a sua estratégia estava sendo um tiro pela culatra. Então, ele muda de estratégia. Ao invés de perseguir agora os cristãos, ele começa a dar privilégios aos cristãos, fazer concessões aos cristãos. Nesse período, já estava se tornando proeminente a posição do bispo de Roma. E agora o bispo de Roma
começa a fazer parcerias com o império no sentido de ter uma igreja única, onde cristãos e pagãos pudessem ser unidos. E agora, esses cristãos unidos aos pagãos, os pagãos vindo para a igreja, eram permitido que eles mantivessem seus costumes, ritos e tradições. Com isso, o puro evangelho de Cristo foi sendo deixado de lado. E a igreja tornou-se uma igreja movida por dogmas, tradições, costumes que não tinham qualquer base ou apoio na palavra de Deus. Interessante que enquanto a igreja foi perseguida e morta, ela não arrefeceu de sua fé. Ela avançou vitoriosa. Mas quando a igreja tornou-se legalizada, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império, e o Edito de Tolerância de Milão foi um passo nessa direção, depois veio posteriormente a conversão de Constantino e o batismo de Constantino, um imperador romano assumindo agora a bandeira do cristianismo, as perseguições começaram a cessar, mas ao mesmo tempo a fé foi se esvaecendo e a igreja começou a abrir portas para dogmas, costumes e tradições que não tinham o apoio da Bíblia. E esse efeito histórico, ele pode ser sentido até em nossos dias. Quantos costumes você percebe por aí, dentro de muitas igrejas, que não têm qualquer apoio na Bíblia? Quantas práticas são ensinadas nas igrejas sem o apoio de um único verso? Mas busca-se para suportar ou para embasar tais ensinos a tradição, os dogmas, a experiência de cada um. Ou seja, acaba sendo uma coisa subjetiva, sem o apoio da palavra de Deus. Então essa foi uma época difícil. Enquanto as pessoas eram perseguidas, o cristianismo avançou, mas quando o cristianismo trocou as perseguições, os calabouços, o Coliseu, por um lugar junto ao trono que governava o mundo, a fé se enfraqueceu, a doutrina se corrompeu. É por isso que desde os primeiros séculos nós iremos perceber então um arrefecimento da fé e um abandono da verdade. Interessante que ao olharmos para os cristãos desse período, mesmo diante do sofrimento e a possibilidade da perda da própria vida, os cristãos não deveriam esmorecer, pois o Senhor deles não fracassou diante da morte. Ele a venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. E é dentro desse período que está situada a história de Policarpo, bispo de Esmirna. Nós estamos estudando a abertura do sexto selo, do segundo selo, e esse segundo selo está em paralelo com a igreja de Esmirna. Um dos líderes de Esmirna chamava-se Policarpo, e ele já numa idade adulta, ou já numa idade avançada melhor, mais de 80 anos, ele foi preso por sua fé em Cristo. Ele foi desafiado a amaldiçoar Cristo para poupar sua vida. Os seus algozes tentaram convencê-lo a desistir de sua fé. E foi dito para ele que ele deveria amaldiçoar Cristo e então ganharia a liberdade. Seria posto em liberdade. Diante dessa proposta, Policarpo, ele disse o seguinte: por 84 anos, ele nunca fez nada contra mim. Não será agora que eu serei desleal, que eu irei abandoná-lo. E com esta fé firmada em Cristo, Policarpo foi levado à fogueira e perdeu sua vida como um mártir da fé. Sim, meus amigos, esse foi um período de duras provas para as pessoas que desejavam ser fiéis a Deus e à sua palavra. Mas a igreja romana começava agora, em contrapartida, oferecer privilégios aos cristãos em troca de aceitação
daquilo que eles ensinavam com base em seus dogmas e tradições. Lentamente a igreja se afastou do ideal de Deus. Lentamente as verdades bíblicas foram sendo abandonadas. Ritos e tradições, costumes pagãos foram sendo incorporados ao cristianismo. E como disse certo escritor, ao invés do cristianismo evangelizar o mundo começou a paganizar a igreja. Eu estive em Roma. E em Roma eu pude visitar ali a igreja de San Giovanni Laterano, ou São João de Latrão. E atrás dessa igreja você tem o batistério octogonal. Está lá até hoje. Foi nesse batistério octogonal que o Papa batizou o imperador Constantino. E o batismo de Constantino pelo Papa Silvestre configurou uma perfeita união entre os interesses da Igreja e os interesses do Estado. Essa conversão de Constantino ao cristianismo, ela é muito contestada. Na realidade, ele era um tremendo político e ele quis unir a Igreja ao Estado. E para fazer isso, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. E agora ele podia juntar pagãos e cristãos debaixo da sua bandeira. Esta atitude, bem como o Edito de Tolerância de Milão, de 313, foram tentativas de paganizar a igreja, tentativas de fazer com que ela abandonasse sua fé, perdesse sua fé na Bíblia como exclusiva palavra de Deus. E o resultado de tudo isso foi um grande movimento de apostasia. Então, o cavalo vermelho que falava do sangue começa a ter uma realidade mudada, porque os mártires começaram lentamente a diminuir os números e a igreja começou a ser privilegiada e ser cristão começou a virar um status. Será que hoje a igreja cristã não corre o mesmo risco de nós buscarmos uma amizade com o mundo, buscarmos fazer aquilo que o mundo faz, que os pagãos fazem? Muitas igrejas, até na intenção de realizar evangelismo, de alcançar pessoas, acabam abrindo mão de princípios, de costumes, de práticas que a Bíblia nos recomenda ou que proíbe, para tentar ser uma igreja aberta, uma igreja para todos. A igreja de Cristo é sim uma igreja para todos, mas o fato de aceitarmos todas as pessoas dentro da igreja não quer dizer que a igreja tenha que mudar para se acomodar aos gostos pessoais de cada pessoa. O que deve reger a vida da igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa única norma de fé, ensino e prática. É dela que devem derivar tudo o que a igreja ensina e pratica. Você está percebendo? Então parece-nos que o cavalo vermelho que falava de perseguições começou a dar lugar agora a um estado de letargia espiritual. E o cristianismo está vivendo isso hoje. E por que essa letargia espiritual? Porque estamos nos afastando dos marcos bíblicos estabelecidos por Cristo e pelos apóstolos. Estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito e ignorando a clara orientação da palavra de Deus. Se você percebe isso, se você percebeu isso, é uma advertência, um alerta para que possamos fazer as mudanças que são necessárias para estarmos de acordo com a vontade do Senhor. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. O cristianismo faz concessões, como aconteceu naquele período. As perseguições diminuem, porque há uma igreja tolerante com qualquer filosofia que chega por aí. Mas quando nós nos posicionamos por aquilo que é correto, por aquilo que está revelado na palavra, certamente vamos enfrentar oposição. Como enfrentaram oposições os membros da igreja de Esmirna,
durante a abertura do segundo selo. Mas fica para mim e para você o convite. Aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida eterna. Permaneça fiel, porque valerá a pena. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado porque através da mensagem do segundo selo, nós descobrimos de que mesmo que seja difícil te seguir, mesmo que a nossa fé atraia perseguições, nós podemos confiar na Tua liderança e na Tua direção em nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento, especialmente aqueles que estão percebendo a necessidade de Te buscar cada vez mais e de viver as verdades que a Tua palavra ensina. Dá-nos a Tua bênção para esse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.